Bem-vindos ao nosso canal Andréia e Josias de Andrade. Hoje vamos meditar no capítulo 19 de Gênesis, a destruição de Sodoma e Gomorra. Versículo 1: E vieram 2 anjos do Senhor à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite. E lavai os vossos pés, e de madrugada vos levanteis e ireis ao vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfirou com eles muito. E vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E disseram a Ló, e disse-lhes: Onde estão os varões que a ti vieram essa noite? Trazei-os fora a nós, para que os conheçamos. Então, eles queriam violentar os anjos. Como sabemos, Sodoma e Gomorra, a promiscuidade era tamanha que tinha até homossexuais, tinha até práticas homossexuais. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conhecem varão. Fora vou-las trarei e fareis com ela o que for bom aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram a Sodoma, à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Saí daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e queria ser juiz em tudo. Agora te farei mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a mão e fizeram entrar Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansassem para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tendes alguém mais aqui, teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos nesta cidade, tirei-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se engrossou diante da face do Senhor, e o Senhor nos tem enviado para destruí-lo. Então, vemos que o povo de Sodoma e Gomorra era um povo muito baixo, tinha homossexual, tinha tudo ali. E isso, como classifica o direito penal, foi um concurso de pessoas. A cidade inteira se uniu para cada um contribuir com o resultado de um crime no final. Os anjos estavam na lista negra deles. Tinha uma lista negra, você está entendendo? O AP tinha uma lista negra, o mesmo modo operandi para todas. Repare que a cidade de Sodoma e Gomorra não tinha temor à figura divina dos anjos. E ainda falaram no versículo 9... que eles vieram à cidade, como esses indivíduos vieram habitar e queriam ser juiz em tudo, desrespeitando a autoridade de Deus, porfirando com Deus, contendendo com Deus. Ainda questionavam o fato deles quererem ser juiz de tudo. Então não respeitaram nem a figura dos anjos. Vamos ler Êxodo. Vamos ler Êxodo, capítulo 15, primeiramente. Êxodo 15.
Depois que Deus abriu o Mar Vermelho para Israel passar, o Egito, o faraó, se atreveu a passar pelo mesmo lugar que Deus tinha aberto para Israel. E eles continuaram perseguindo no caminho sobrenatural que Deus abrira para eles. No capítulo 15, vemos que os egípcios perecem no mar. Então Moisés estendeu sua mão, versículo 27. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, do encontro de Israel, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram aos carros, aos cavaleiros e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Isso é falta de temor. Os Faraó nem teve temor ao que Deus fez, ao milagre do mar ter se aberto para Israel fugirem deles. E sem temor algum, ousaram perseguir dentro do sobrenatural que era para Israel. Então, ao amanhecer, Deus simplesmente fez o mar retomar a sua força e engoliu os carros de Faraó. Vamos ler também Deuteronômio, capítulo 9, versículo 14. Deuteronômio 9, 14. O Senhor disse a Moisés: deixa-me que os destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e de ti faça uma nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Porque Moisés ainda estava tendo piedade dos israelitas que continuavam não obedecendo à autoridade dele, não respeitando a autoridade dele. Vê como as pessoas ainda têm coragem de não respeitar a autoridade de Deus. E Deus falou a Moisés: para de clamar por esse povo, deixa que eu destrua eles e faça da sua geração uma nação mais poderosa e mais numerosa do que eles. Porque a paciência de Deus tem limite. Tem limite. E vamos ler Jeremias 30, versículo 24. Jeremias 30, versículo 24. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado, e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias, entendereis isto. Então, Deus se ira, porque é o próprio desígnio do Senhor que no final dos dias ele viria com a justiça, com o juízo. E Deus, ele é amor, mas ele também é implacável na sua justiça. Então é isso, assim eu termino essa meditação de hoje e amanhã tem mais. Amanhã eu continuo nas reflexões da Palavra de Deus com um novo texto da Bíblia para a gente meditar. Bem-vindos ao nosso canal Andréia e Josias Andrade. Hoje, mais uma meditação para nós na Bíblia Sagrada.
E eu vou deixar, primeiramente, começar pelo livro de Jeremias, capítulo 23, o nosso texto base. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Jeremias capítulo 23, a partir do versículo 5, o renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome com o que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais vos dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Qual o sentido desse texto? Que nunca mais se dirão o Deus que fez prodígios e sinais no passado. Não falará de sinais e maravilhas no passado, como se tem feito até agora, mas se fará de um tempo de sinais e maravilhas. E o nome que nomearão: o Senhor, justiça nossa. E mais adiante, no capítulo 33, versículo 14, confirma, tendo de novo essa palavra: eis que vem dias do Senhor, em que cumprirei a palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, ele fará juízo e justiça na terra. Naquele dia Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Jesus era descendente do rei Davi. Então era o reino de Deus que seria perpétuo, que nunca faltaria varão que se assentasse no trono. Vamos ver um pouquinho antes, capítulo 33 de Jeremias, no versículo 9. E esta cidade me servirá de nome, de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Promessas de felicidade, de abundância, prosperidade e felicidade. E vamos ler no Salmo capítulo 57, versículo 6. Hoje eu serei breve. Salmo 57, Salmo 57, versículo 6. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. E Eclesiastes, capítulo 8, versículo 8, Eclesiastes 8, 8. Diz: nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há ainda nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará o ímpio. Vou ler de novo. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito
para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará o ímpio. Então, aqui Deus fala da justiça mais uma vez, que o nome que nomearão será o Senhor Justiça Nossa. E assim eu deixo esses versículos para nossa meditação. Então é isso, curtam mais esse vídeo e não deixe de se inscrever no canal para saber mais sobre mim, sobre Josias e sobre fé. Bem-vindos ao nosso canal Andreia e Josias de Andrade. Hoje, em continuação à palavra de ontem, eu quero falar uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo passado, que em 2005, além desse pesadelo profético, Deus me deu uma profecia. Eu era estagiária do Ministério Público Federal e um dia, já na parte da noite, eu no 23º andar, eu acho, eu estava bem alto, eu me dirigi à janela, eu estava sozinha no gabinete. E quando eu fiquei ali na janela, no alto, eu fui tomada em línguas e Deus me deu a seguinte mensagem: não temas o que hás de sofrer, certamente não fraquejarás. E eu fiquei toda contente que Deus me deu uma profecia. Se eu não me engano, foi a primeira profecia que Deus me deu, usando eu mesma como instrumento para falar para mim mesma. E aquele poder, né, envolvendo, que eu vi que por mim mesma eu não falaria aquilo. Quando eu percebi que eu tinha profetizado para mim mesma, eu fui anotar a profecia. Eu tinha vários caderninhos de anotação de sonhos, profecias, palavras de Deus, e que eu levava comigo, e eu anotei: não temas o que hás de sofrer, certamente não fraquejarás. Anotei também as línguas estranhas que ele me deu, que intercalando falava suricantari, e eu anotei. Aí no meio que eu estava anotando me veio um temor. Eu falei: peraí, eu vou sofrer o quê? Aí eu escrevi aquilo e nem quis mais ler, assim, guardei comigo e nem quis mais ler aquela profecia. Mas ele falou: não temas o que hás de sofrer, certamente não fraquejarás. E eu encontrei aqui na Bíblia uma palavra que faz referência a esse ape, que aponta para esse ape. O tema é a maldição africana. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 9, a partir do versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, nudez do seu pai, e fez saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jefé uma capa, e puseram-na sobre ambos os ombros. E indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja a seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Aqui fala da maldição que Canaã recebeu. Canaã é o pai dos povos africanos. Essa maldição foi semelhante à que aconteceu com Caim. Em Gênesis, vamos ver, em Gênesis capítulo 4, versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei.
e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: porquanto qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Então, essa marca, diz alguns estudiosos, que é que Caim escureceu. Ele escureceu. Deus colocou nele um estigma social. Ele escureceu como marca. Porque, como marca, que não matassem Caim, porque só Deus pode tirar a vida. Deus deu a vida e só Ele pode tirar. Entretanto, Ele colocou um estigma social em Caim. E ele escureceu como marca. E a maldição de Canaã foi semelhante a essa. Por que essa maldição? Porque Noé construiu a arca de Noé. Noé era amigo de Deus. Deus falava com Noé. Noé foi escolhido no meio de uma geração que ele destruiu com o dilúvio. Então Noé era uma imagem sagrada que devia ser reverenciada, exaltada. E Canaã não só viu a nudez de Noé, não teve reverência, como também zombou de sua embriaguez. Já os outros filhos, eles entraram de costas com uma túnica e vestiram Noé de costas, para não ver a nudez. Então ajudaram Noé sem ver a nudez dele, com todo respeito. Então, por isso, Canaã foi amaldiçoada. E recebeu a mesma marca de Caim. Ele escureceu e deu origem aos povos africanos. Em outras traduções fala: maldito seja Canaã, servo de todos seja, servo dos servos. Então ele determinou que sua geração fosse serva por causa dessa maldição. E isso já fazia referência a esse ato. Mas, então, é essa palavra que eu tenho para deixar. E um outro versículo também que eu quero deixar se encontra em 1 Samuel 15, versículo 23, parte A. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A feitiçaria é um grave pecado. E a rebelião é mais grave ainda. Não adianta se rebeliar contra Deus. Assim eu encerro mais esse vídeo. Curtam aí e não deixem de se inscrever no canal para saber mais sobre mim, sobre Josias e sobre fé. Bem-vindos ao nosso canal Andréia e Josias de Andrade. Hoje, para a nossa reflexão na Palavra de Deus, eu trago o Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 15, que tem como tema: a quem você escolhe, Jesus ou Barrabás? Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que solte? Jesus Barrabás ou este Jesus que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado:
não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que solte? E a multidão respondeu: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Ele perguntou: que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: crucifica! Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte deste homem. Isto é com vocês. E toda a multidão respondeu: que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido, depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Veja que os dois tinham até o primeiro nome igual, Jesus. Então, o engano é muito parecido com a verdade. Barrabás era um revolucionário. Ele cometia crimes ideológicos com violência, porque ele buscava libertar o povo de Israel do governo do Império Romano. E Jesus fazia algo de cunho espiritual, operava sinais e maravilhas. Então, o discurso moralista, né, o discurso até religioso, às vezes nós confundimos com a verdade, porque é muito parecido, mas pode trazer enganos. Porque o que é de cunho espiritual é a bandeira que Jesus carregava da santidade. Isso é de cunho espiritual, que Deus preza. Os outros, o outro discurso moralista pode ser usado de forma manipuladora. Um discurso muito bonito, mas que por trás tem muita sujeira e muita lama. Como é feita a manipulação? Se coloca 70% de verdade e 30% de mentira, mas com isso já é suficiente para enganar, omitindo dados, né? Omitindo dados, engalbela uma multidão. E outro ponto importante, no versículo 20, os chefes dos sacerdotes e líderes judeus já tinham tratado de convencer a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse a Barrabás e condenasse a Jesus à morte. Então, a multidão estava influenciada. Tomem cuidado com quem os influencia. E a multidão influenciada pediu a crucificação de Cristo e a libertação de Barrabás. Então foi uma estratégia tão bem feita, né, que o próprio Pilatos não pôde fazer nada. E mesmo sabendo que ele era inocente, ele lavou as mãos. Ele foi envolvido naquela manipulação. Mas ele também tem responsabilidade, porque ele quis ficar bem visto, né? Muito perigoso querer ficar bem visto. E cometeu esse grave pecado. E a multidão, aqui no versículo
o versículo no versículo 25, disse que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha o que aconteceu com a humanidade, né? Começou lá quando a serpente enganou a Eva, dizendo que Adão e Eva seriam iguais a Deus se comessem do fruto, e eles, por inveja de Deus, comeram do fruto desobedecendo e entraram e condenaram a raça humana a não viver mais eternamente. Depois crucificaram Jesus e a humanidade foi de mal a pior. Foi de mal a pior. Aí as doenças, aí a bandidagem, as guerras, toda a maldição caiu sobre a humanidade. No Salmo 10, versículo 18, está escrito: para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Às vezes Deus usa de castigos com cunho pedagógico, para que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus também é justiça. Apocalipse sempre falou da justiça final de Deus, do juízo de Deus, né? O Antigo Testamento, Deus era assim. Aí veio o Novo Testamento, focando no amor ao próximo, mas Apocalipse encerra com o juízo de Deus. E é aquilo que eu já tenho falado nos meus vídeos anteriores, que o pecado tem consequências e não queira ser mais bom do que Deus. Porque Deus não erra nos seus juízos. Deus é justo. E você vê que tudo veio amarrado desde de Gênesis, né? Tudo já escrito, já determinado por Deus, tudo amarradinho para o desfecho final. Então é isso. Atrás de muitos discursos bonitos, há muita sujeira e muita lama, muita manipulação, onde se coloca, basta assim 60% de verdade, 40% de mentira, mistura-se os dados e se obtém um resultado fraudulento, com um discurso muito bonito, mas que não é a verdade de Deus, não é a vontade de Deus. Mas Deus faz justiça. E Apocalipse é a justiça de Deus. E com isso eu encerro mais esse vídeo, deixando essa reflexão. E curtam mais esse vídeo e se inscrevam no canal para saber mais sobre mim, sobre Josias e sobre fé. Bem-vindos ao nosso canal Andréia Josias de Andrade. Hoje eu trago mais uma meditação da Bíblia Sagrada. Vamos ler Gênesis capítulo 4, que fala do primeiro homicídio motivado por inveja. Adão e Eva tiveram a princípio 2 filhos, Caim e Abel, e Caim, como sabemos, matou Abel. Por quê? Porque na hora de oferecer ofertas a Deus, Abel ofereceu uma oferta melhor.
e Deus se agradou mais de Abel do que de Caim. Aí vemos no versículo 6, e o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? A inveja é uma coisa terrível, né? Faz até descair o semblante. As pessoas ficam possessas de ira em virtude da inveja. Se bem fizeste, versículo 7, não é certo que será aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deve dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Devemos dar nome aos bois, né? Ele matou, sejamos claros, por inveja. Porque não devemos inverter o sentido das coisas. Não devemos fazer como está escrito em Isaías capítulo 5, a partir do versículo 20. Ai dos que chamam o mal de bem e ao bem de mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isso é uma deturpação. Deturpar no dicionário significa tornar feio, desfigurar, deformar o sentido, modificar. Então, devemos entender, chamar o pecado de pecado. Como lemos em Abacuque, capítulo 2, a partir do versículo 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti que adicionas a bebida ao teu furor, e o embebeda para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia no lugar de honra. Bebe tu também, e ser como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e ignomínia cairá sobre tua glória. A Bíblia diz que devemos dar honra a quem tem honra. Quem comete pecados acumula maldições sobre a cabeça e não pode ser honrado. Aquela pregação evangélica de que basta aceitar Jesus está completamente errada. Porque desde criança nós temos consciência, uma voz na consciência que nos diz o que é certo e o que é errado. O pecado tem consequências. Tem consequências. E é isso aí. Eu deixo aqui essa palavra, curtam mais esse vídeo e não deixe de se inscrever no canal para saber mais sobre mim, sobre Josias e sobre fé. Bem-vindo ao nosso canal, André e Josias de Andrade. Hoje eu vou deixar com vocês a passagem que se encontra em Daniel, capítulo 6. Vamos fazer um estudo, uma reflexão sobre esse texto. Diz assim, e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais estes presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes, eles conspiraram contra Daniel por inveja e procuraram
alguma brecha na própria lei de Deus, dizendo ao rei que Daniel não prestava obediência ao rei acima do próprio Deus dele, e fizeram um complô, que o rei também foi colocado contra a parede para selar uma lei que prejudicou Daniel contra a vontade do próprio rei. Mas uma vez selada a lei, o rei não podia voltar atrás. Então colocou o rei numa sinuca de bico. E aí o Daniel foi jogado na cova dos leões, que prepararam para ele. Vamos mais adiante no texto para ver essa parte. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente te serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não pudesse mudar a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com uma voz triste, e falando o rei disse: Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que o tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado nem ao fundo da cova, quando os leões apoderaram-se deles e lhe esmagaram todos os ossos. Então, o que acontece? A cova que foi feita para o Daniel serviu como sentença contra os próprios que armaram contra ele. E Deus livrou a Daniel de forma que fechou a boca dos leões quando ele estava lá, que não puderam lhe fazer dano algum. Já quando os conspiradores foram lançados na mesma cova que abriram para ele, foram despedaçados na mesma hora, foram estraçalhados. E para finalizar, eu deixo Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E por-lhe-ei inimizade entre ti e a mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar, e esta lhe ferirá a cabeça. Quer dizer, há uma profecia de inimizade contra a mulher da serpente, que o diabo odeia a mulher, e ele lhe alcança o calcanhar, lhe fere o calcanhar, mas ela lhe esmaga a cabeça. Então, aquilo que foi preparado contra as nossas vidas só consegue ferir o nosso calcanhar, o nosso ponto fraco. Mas, em compensação, nós vamos lhe esmagar a cabeça. Aquilo que foi preparado contra nós não nos faz dano algum, mas é a sentença de morte contra eles. Bem-vindos ao nosso canal Andréia e Josias de Andrade. Hoje, continuando a meditar na Palavra de Deus, eu vou deixar para vocês algumas passagens da Bíblia, começando pelo estudo sobre o porquê Deus rejeitou o rei Saul. Vimos no começo de janeiro um dos motivos que Deus rejeitou Saul, porque ele não esperou o tempo de Deus, né? Naquele vídeo de título
aprovada no teste do tempo. Deus nos faz passar pelo teste do tempo para o cumprimento das promessas dele na nossa vida. E o rei Saul não esperou o tempo que o profeta Samuel determinou, e foi um dos motivos para ele ser rejeitado como rei e Deus ter escolhido o rei Davi para substituí-lo como rei de Israel. Um outro motivo que Deus rejeitou ao rei Saul foi porque numa batalha, o Senhor deu ordem que ele destruísse todos os inimigos e ele poupou a vida de alguns. Pelo que Deus viu que eles não estavam cumprindo a vontade do Senhor, o que Deus determinara. Vamos ver aqui em 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 17. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou o Senhor a ti a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei do Amalequita, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de cordeiros. Então, até por um motivo até bíblico, ele não deu ouvido à vontade de Deus, porque eles iam oferecer ofertas ao Senhor, mas Deus o rejeitou, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Temos que obedecer à visão que Deus nos dá. Como aquela passagem do profeta velho e do profeta novo, que Deus dá uma direção ao profeta novo, e ele conta para o profeta velho, e o profeta velho fica com inveja e o engana, e diz: não foi assim que Deus me disse outra coisa. E o profeta novo prefere ouvir a voz de um homem, do profeta velho, do que a voz de Deus. E ele foi morto por um leão no caminho por causa da desobediência. Deixa eu ver aqui a referência: profeta velho e profeta novo. Essa passagem se encontra deixa eu ver aqui o capítulo da Bíblia. Primeiro Reis, capítulo 13. Então o profeta novo desobedece à orientação, à voz do Senhor, e dá ouvidos ao profeta velho. Por causa da posição deles de profeta, né? Ele dá ouvido mais a ele e sofre as consequências. Porque Deus tinha falado com ele, Deus tinha dado a visão a ele e não ao profeta. Devemos ouvir mais a Deus do que ao homem. Então fica essa reflexão, né, que as causas de Deus ter rejeitado o rei Saul é não obedecer à voz dele, não obedecer à ordem dele. E vou deixar aqui também o versículo de Jó, capítulo 34, a partir do versículo 11.
Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra e quem lhe deu autoridade sobre todo o mundo? Então, a desobediência tem consequências. E por último eu vou deixar Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A lei da semeadura, né? Nós colhemos o que plantamos. O que eu falei no vídeo anterior, inclusive, que o pecado tem consequências. Tem consequências. O que a gente semeia uma vida inteira, a gente colhe no final. E não queira ser mais bom do que Deus, porque Deus conhece a intenção do coração de cada um. Deus julga o coração do homem. E Deus não erra nos seus juízos. Então é isso. Curtam mais esse vídeo e não deixem de se inscrever no canal para saber mais sobre mim, sobre Josias e sobre fé. Bem-vindos ao nosso canal Andréia e Josias de Andrade. Hoje, continuando as nossas meditações na Palavra de Deus, eu trago mais uma reflexão com o título Os Desígnios de Deus. Começando por Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Na Bíblia comentada, o versículo 14 comentado, que diz, julgarei a nação a quem há de servir, a palavra julgarei está escrito judege, é um hebraísmo para punir. Então tem o sentido de punirei aqueles a quem tem de servir, né? E sairá no final com grande riqueza. Vemos que isso foi um pesadelo profético que Abraão teve. Caiu um sono em Abraão, um grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Fala de pesadelo. Em 2005, eu tive um pesadelo profético como esse. Eu até anotei aqui na minha agenda de 2005 a imagem do sonho. Era um caminho tenebroso que eu estava passando e muito tenebroso. Eu vi algumas pessoas que marcaram, que me sinalizaram depois o caminho que eu estava passando. E primeiro parecia um abismo e depois o chão se tornava rente. E eu atravessando, quando estava perto de chegar, eu ia me arrastando de tanta escuridão. Deus fala através do sonho, e esse foi um sonho em que eu fui afligida. Deus fala também em pesadelo. Vemos a crucificação de Jesus por Pilatos, que a esposa de Pilatos se afligiu muito em sonho naquela madrugada que antecedeu. E assim Deus me falou do vale que eu teria que atravessar. Mas no versículo 14, ele diz, mas eu também julgarei, punirei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Logo depois que eu tive esse pesadelo, eu fiquei conhecendo essa passagem na Bíblia, que fala do aviso que Deus deu a Abraão.
Deus tem coisas que são pré-determinadas por Deus, são pré-estabelecidas por um propósito dele, um propósito maior. Vemos também em Mateus, capítulo 26, versículo 24, que diz: o Filho do Homem vai como de fato está escrito a respeito dele, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria jamais haver nascido. Então tem coisas que são determinadas por Deus. Em Daniel, capítulo 11, versículo 36, diz: e este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, vemos que Deus, como diz em sua palavra, é longâmino. Ele demora a se irar. Então diz, até que a ira se complete. Às vezes é o próprio Deus que determina que algo que vai acontecer para o deixar irado, para que seja feito o que está determinado por ele. E no versículo 14 de Isaías, versículo 24, diz: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Então, tem coisas que transcorrem exatamente como Deus queria que transcorresse, para dar o final que Ele mesmo queria dar. Tudo acaba se encaixando. Tem um versículo que diz que Deus fez até o ímpio para o dia do mal, o dia do juízo, né? Então, tudo está escrito. Lemos o Salmo 139 também. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, o Salmo 139, que fala: Salmo 139. Eu vou procurar aqui no Google porque está faltando página na minha Bíblia. Mas o Salmo 139 fala bem nisso. Eu sempre gostei muito desse salmo. Eu abri no Google. Salmo 139. A partir do versículo 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E em Apocalipse, para amarrar isso aqui, olha o que vemos em Apocalipse. Apocalipse 21. Apocalipse 21 aqui. Não, é Apocalipse 21 ou é 20? Deixa eu ver, tô em dúvida. É do juízo final, acho que é Apocalipse 20, o final do Apocalipse 20. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros.
E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, existe coisas que são determinadas, escritas por Deus, estabelecidas por Deus. São os desígnios de Deus para cumprir a vontade dele. Como diz o ditado popular, a caminhos tortos, Deus escreve certos por caminhos tortos. Não é verdade? Então, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tudo tem a sua finalidade e o seu propósito. E assim eu encerro mais esse vídeo. Curtam aí e não deixem de se inscrever no canal para saber mais sobre mim, sobre Josias e sobre fé. Bem-vindo ao nosso canal, Andréia e Josias Andrade. Hoje eu vou deixar com vocês um estudo do Apocalipse de Daniel, começando no capítulo 5 do livro de Daniel. O banquete do rei Balzazar e a mão misteriosa. O rei Balzazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Balzazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então, muito sério o que eles fizeram. Eles fizeram um banquete profano, com as coisas santas e consagradas ao Senhor, profanando o sagrado. Até que, no versículo 5, na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreveram de fronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então, uma mão misteriosa, a mão sozinha, apareceu e começou a fazer uma escritura na parede. Versículo 6. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas de seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram uns nos outros. Aí ele mandou chamar os profetas para que revelassem aquela escrita na parede. E foi então chamado o sábio Daniel, o profeta. E o Daniel deu a sentença que estava naquela escritura. Versículo 23. Te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinhos por ele. Além disso, deste louvores a deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveste esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e deu aos medos e aos persas. Essa sentença se cumpriu logo adiante. Isso não é muito diferente do que lemos no versículo 10 do capítulo 12 do mesmo livro, que fala dos finais dos tempos. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, isso aponta para o Apocalipse de Daniel, do qual eu destaco o versículo 4, que diz:
E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Um sinal do final dos tempos. Versículo 7. E ouvi o homem vestido de linho. Bem-vindos ao nosso canal, Andréia e Josias de Andrade. Hoje, continuando o estudo que começamos sobre o Apocalipse de Daniel na segunda-feira, vamos recapitular. Nós falamos do capítulo 5, o banquete profano que o rei ímpio fez com as coisas santas e consagradas ao Senhor, pelo qual apareceu uma mão misteriosa fazendo uma sentença, uma escritura na parede, uma sentença contra o reinado dele, por causa daquele acontecimento. E lemos também o capítulo 12 do mesmo livro, do qual eu destaquei o versículo 4, que um sinal do final dos tempos é que a ciência se multiplicará, como vemos acontecendo. E deixei o versículo 7 pausado, hoje eu vou continuar, que diz assim: E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e tempos e metade de um tempo, quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Vou deixar também o versículo 13. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Missão dada é missão cumprida. Estamos no fim dos dias, como diz o versículo 10, que nos purifiquemos, pois estamos sendo provados para sermos aprovados para o grande dia que já é vindo. Vou deixar também Miqueias capítulo 4, versículo 11 ao 13. Agora se congregam muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada. E os nossos olhos virão seus desejos sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque os ajuntou como gavelas numa eira. Levanta-te, trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro a tua ponta, e de cobre as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos. Salmo 64, versículo 3, parte B ao 4. Palavras amargas para as ocultas atingirem o íntegro. E para finalizar, eu deixo Zacarias, capítulo 7, versículo 11. As nações o verão e envergonhar-se-ão, por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Então, amados, nós vemos aqui o sinal do final dos dias, e que continuemos firmes, porque o que está prometido a nós que vai acontecer será maravilhoso para nós que conseguirmos ser aprovados nesse tempo do fim. Vê o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 41. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Então, Deus virá com juízo e justiça, mas também virá com um tempo maravilhoso para os de caminho reto. É isso aí, curtam mais esse vídeo e não deixem de se inscrever no canal para saber mais sobre mim, sobre Josias e sobre fé. Bem-vindos ao nosso canal Andréia e Josias de Andrade. Hoje eu vou trazer uma reflexão e o tema são as promessas de Deus na nossa vida, que Deus cumpre a promessa. Vamos abrir primeiramente no Evangelho de Lucas, capítulo 1, o anúncio do nascimento de Jesus pelo anjo Gabriel, a partir do versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus
a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome dele de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu a um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade chamada Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E donde me provém isto que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar, o menino ouviu a voz da tua salvação, e a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Repare que Maria recebeu a promessa de que ficaria grávida pela concepção do Espírito Santo, e naquela época não havia um exame médico que comprovasse quando ela ficou grávida, e a barriga dela ainda não estava grande quando ela foi visitar Isabel. Mas Isabel, pelo Espírito Santo, revelou que ela estava grávida do Senhor, confirmando a palavra do anjo Gabriel para ela. O próprio Espírito Santo revelou a sua prima Isabel e confirmou a gravidez de Maria. E no versículo 45 diz: Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então, temos que crer nas promessas que Deus faz para nós, porque Deus cumpre as promessas. Não adianta um homem lutar contra. No capítulo 42 de Jó, versículo 2, fala: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido, ou nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Não adianta o homem lutar contra os desígnios do Senhor. Eu deixo também o capítulo 10 de Hebreus, versículo 23, que diz: Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E também Números, capítulo 23, versículo 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, Deus faz promessas, Deus confirma as promessas e Deus cumpre as promessas. E aquilo que está determinado é feito na nossa vida.
Então eu deixo essa palavra para a nossa meditação. E curtam mais esse vídeo e não deixem de se inscrever no canal para saber mais sobre mim, sobre Josias e sobre fé.